Boa noite, boa noite, boa noite, meus seguidores do canal YouTube, do canal Raulmária Alves. Gente, eu hoje vim aqui para falar um pouquinho sobre a Miriam Rios e o Roberto Carlos. Né, vocês já perceberam aí que muita gente quer saber por que que eu posto os vídeos. Eu já falei isso e eu até prometi, né? E acaba que eu até hoje não fiz o vídeo falando por que que eu posto a Miriam Rios com as canções Roberto, foto da Miriam e do Roberto, e não. Porque não é que eu não posto foto, por que que eu posto mais da Miriam? Por que que eu não posto Maria Rita e a Anice? Então vamos lá. Vamos pro início. Olha aqui, gente. Vou chupar agora, né? Vou conversar aqui primeiro. Então, gente, quando eu nasci, em 66, Roberto já era sucesso absoluto. Pelo menos é o que minha mãe me conta, né? Me contava. E ela dizia para mim que aquela música de Roberto, Aquele Beijo que Te Dei, eu queria até tocar um pedacinho aqui, mas não vai ter jeito, que ela, que foi no ano que eu nasci e tal, e tal, e tal. Só que agora, mais recentemente, conversando com um amigo meu, Anderson, que conhece muito de Roberto, coleciona, né, os discos do Roberto, ele falou comigo, não, Aquele Beijo que Te Dei foi antes, mas em 66 tocava, né, tocava muito. Então, acho que é por isso que a minha mãe, ela, né, acho que é porque tocava e tal. Então, eu já cresci achando que aquela música era para mim, tomei posse. E sempre gostando muito do Roberto, como a minha mãe, e tinha, né, uma canção dele que fala, que tem um trechinho que fala assim, meu pai me dá conselhos, minha mãe vive falando sem saber que eu tenho os meus problemas e isso às vezes só eu posso resolver. Então, nossa, né? E ela no início fala quantas vezes eu pensei em sair de casa. Então, qual é o adolescente, qual o jovem que nunca sonhou que sair, morar só e tal, tal. Então, eu passava por todas essas situações de jovens hoje, de querer muitas coisas. E gostava, e as canções Roberto sempre fazia, né? Era a trilha sonora da minha vida, da minha história. E a Miriam Rios, gente, ela é um pouco mais que eu, a diferença de idade nossa não é grande, né? Ela é um pouquinho mais, mas assim, a gente é próxima a idade. E ela começou a namorar o Roberto Carlos, então eu virei fã da Miriam também, né? Fã da Miriam Rios, assistia as novelas dela. Eu era bem nova, mas eu assistia tudo. Marrom Glacê, Coração Alado, O Amor é Nosso, é, Escravizaura, que eu já vi já, né? Já na reprise. Enfim, né? Bambolê, Tititi. Tititi eu já estava mais velha, né? Eu acho, um pouco mais, assim, não sei. Agora eu tô aqui, né? Não vou entrar em datas, não, mas fato é, eu assistia todas as novelas que tinha a Miriam, os shows do Roberto, todo mundo sabe, todo ano todo mundo esperava, ansioso para assistir o show do Roberto, que antes era na noite de Natal ou na virada do ano, né? Tinha as datas que passava aquele show e tal. E a gente ficava ali esperando e tal, principalmente quando sabia que a Miriam estava ali na plateia. Gente, quando a câmera focava a Miriam e o Roberto Carlos falava alguma coisa, cantava alguma coisa, aquela música Cama e Mesa, né? Teve que ele olhava para a Miriam e a gente percebia, né, que ele estava, né, o olhar dele estava direcionado a ela ali, ele cantava que a gente, o povo delirava, né? Ficava todo mundo apaixonado. Ela abrilhantava ali o show. E Roberto Carlos, ele tinha gente, não adianta as pessoas dizerem que não. Ele tinha uma alegria estampada, assim. Eles eram muito, um casal muito feliz, um casal, né, top dos top. E aí, como hoje tem as meninas que ficam aí doida com a Larissa Manoela, com não sei quem, tal e tal, tal,
assim, era eu e as meninas da minha época que a gente gostava, da Miriam Rios e outras, né, atrizes e tudo mais. Aqui a Miriam, né, além de tudo, estava com Roberto Carlos, que a gente já gostava também. Então era isso. É, a minha vida é como se a Miriam Rios, ela fez parte da minha história ali. Globo de Ouro, gente. Quando vinha o Globo de Ouro, o dia de Globo de Ouro, que a Miriam Rios anunciava e ela falava o Roberto Carlos, que ela anunciava Roberto Carlos, a gente amava. Era lindo ela falando e ela era tudo muito bacana. A gente gostava muito, eu gostava muito, a minha família gostava muito. Enfim, então o problema é esse. Aí o que que aconteceu? Eu fui mãe com 23 anos. Logo que eu fui mãe, eu já fui afastando um pouco, né, dessas coisas de televisão. Eu assisti um pedaço de uma novela, uma coisa assim, mas eu já tinha aquele outro foco, né? Então eu dei aquela afastada. Aí fiquei mais cuidando da minha família, e, né, eu também passei por muitos problemas. E aí, então assim, eu não vivi a história de Roberto com a Maria Rita. Na época da Anice, eu era muito jovem. Eu era bem novinha. Você vê, eu sou mais nova do que a Miriam Rios, então eu era bem novinha. Então eu fiquei no meio ali da época da Miriam. Quando chegou na época da Maria Rita, eu já estava afastada. E quando eu voltei aos poucos, mexi de novo, ver as coisas, a Maria Rita já havia falecido. E a Anice também. E aí, na minha adolescência, eu lia o livro Poliana e Poliana Moça. Então, eu era apaixonada também. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li. E quando eu fiquei sabendo que ia passar, que estava no SBT passando a novela Poliana, As Aventuras de Poliana, eu fiquei maluca para assistir, né? Não foi pensando na Miriam Rios, porque eu não sabia que ela estava lá. Eu ouvi falar que estava passando, porque eu como eu disse, eu não ligava muito mais para a novela. E aí, quando eu fui assistir, para minha surpresa, quem estava lá? A Miriam Rios fazendo a diretora Ruth Goulart. E aí, deu joia. Aí é que eu assisti mesmo, apaixonei e tal. E eu comecei a ver uns vídeos, alguma coisa da Miriam Rios, e eu chamei ela no direct. Gente, ela me atendeu, foi super bacana comigo. E aí eu comecei a conversar com ela e tal, tal, tal. E aí eu fui pegando os contatos. Enfim, até criei um TBT Miriam Rios, né? Um fã-clube para ela. Não está bombando o fã-clube, porque eu não sei muito mexer com isso, pesquisar e postar, então acaba que, né? Mas, e eu fiz um canal, que é esse canal aqui no YouTube, que eu postava, quando eu criei esse canal, foi na intenção de pôr festas de família, porque eu estava achando, né, que as famílias, as pessoas estão muito perdendo essa coisa de família, de festa em família, tá muito, né, dispersa, assim. Aí eu falei, vou criar um canal e vou começar a fazer vídeos da minha família reunida, porque a minha família é muito bacana, aquela família que anda, que reúne no Natal, que reúne no aniversário, que faz almoço de família, que faz café da manhã e tal. Então eu falei, vou começar a filmar e postar e tal, e também da palavra de Deus, porque eu sou apaixonada por Jesus, né? Todo mundo já viu aí que eu sou apaixonada por Jesus Cristo. Então, criei o canal, né, com essa ideia. E tanto que vocês veem aí os álbuns, né, que eu faço de fotos da minha família, quando é aniversário de um, de outro. E quase sempre eu ponho o fundo musical de Roberto. Por quê? Porque Roberto é um cantor que eu gosto. Ou então uma canção evangélica. Muito raramente eu ponho outras também. E aí um dia vi umas fotos da Miriam e montei ali e tal. E pus o fundo musical, né? Uma canção de Roberto. E aquilo bombou.
Todo mundo gostou e muita gente curtiu. E eu comecei a ganhar até mais seguidores e aquele negócio todo. Aí eu vi que o povo gostou, começou a pedir, aí, vez ou outra, eu fazia um e punha. Postava e postava, mas aí começou a vir ofensas, começou a vir questionamentos, começou, né, também. Claro que a maioria gosta, a maioria curte, a maioria deixa recadinho, joia. Mas existe aqueles que reclamam, que falam, por que não Maria Rita? Por que não nisso? Por que só Miriam Rios? Gente, é por isso, é porque o amor, o romance do Roberto e a Miriam Rios, eu acompanhei de perto, né? A história do começo, né? Logo que saiu as conversas, eu bem novinha, mas eu acompanhei até quando acabou. E quando acabou, quando eles estavam acabando, eu também já estava envolvendo com uma pessoa que foi a pessoa que eu casei, que eu tive meus filhos e que eu também acabei afastando. Aí eu não via mais muita coisa. Eu ouvi falar, ah, Miriam Rios tá carismática. Ah, tal, em 2013, né? Que ela foi deputada. E foi exatamente 2010, 2011, desde que eu fui voltando a ver alguma coisa e tal. E aí depois veio, né? Foi desse jeito, eu fui voltando e eu já é como se eu já cheguei encontrando a Miriam de novo. E aí, deu joinha, né? Então eu posto. Então, gente, não posto as fotos da Miriam para afrontar os fãs da Maria Rita, né? Não posto para afrontar. Olha, a Anice é mãe dos filhos do Roberto, né? Foi a mãe dos filhos dele. Então merece todo o nosso respeito e consideração. Eu não conheço ela, a não sei as fotos que eu vejo agora, algumas canções que falam, oh, é da época da Anice e tal. A Maria Rita, sei que eles, né, tiveram uma história bonita também. Ela sofreu muito, né? Teve essa enfermidade e infelizmente ela também se foi. E as pessoas ficam achando, ah, por que você vem com coisa antiga da Miriam, gente? E vocês que ficam ali, né, com pessoas que nem está mais nesse plano? Então, assim, gosto de Roberto. Se Roberto tiver que ficar com a Miriam, joia, né? Eu vou gostar muito. E tenho certeza que muita gente vai gostar. Se não, joia também. Eu não vou deixar de gostar dele nem de gostar dela. Sou fã de um e do outro, independente de estarem juntos ou não. Agora, o que vocês não podem também é ficar aí com essa coisa que Roberto é da Maria Rita. Gente, a Maria Rita não, né? Infelizmente, ela não está mais aqui. E acho que o Roberto, ele merece ser feliz, que seja com a Miriam Rios, que seja com quem for. Ele precisa, se ele tiver que ter alguém, né? Dependente da idade, ele quiser ter alguém, ele vai ter. E vocês precisam torcer por ele. E o povo tem uma mágoa que a gente não sabe como, da Miriam Rios, e briga, e xinga, e fala mal, e é tão feio isso. A Miriam Rios é uma pessoa muito bacana, muito humana. E se ela cometeu alguns arrombos, né, na juventude, quem é que nunca fez nada assim quando era jovem, alguma coisa mais assim? Se é, né? Que às vezes a pessoa, ah, mas ela fez isso, fez aquilo. Nem tudo que falam que ela fez, ela fez. Então, para com essa raiva, né? Sem ter porquê, uma coisa assim. E olha, a resposta tá aí para vocês que questionam por que eu ponho a Miriam Rios. Eu ponho porque eu sou fã da Miriam Rios, sou fã do Roberto Carlos. Praticamente as minhas cantigas de Niná eram músicas do Roberto. Então, tenho todas as razões para gostar do Roberto. Tenho todas as razões para gostar da Miriam, me trata muito bem, né? Tá aí o aniversário da minha filha, né? Quem viu aí, acho que eu não postei aqui no canal não, mas eu postei lá na outro, né? No outra, no Instagram, a Miriam deixando recadinho para minha filha, deixou recadinho para minha sobrinha. Ela é muito joia, ela é muito humilde, ela é muito bacana, ela é muito boa atriz, ela é muito inteligente, ela é, ó, joinha. Então, sou fã dela.
Você que não é, né, um problema seu. Mas vocês precisam respeitar a pessoa que gosta, né? Se eu gosto é porque eu tenho razões para gostar. Talvez inclusive as pessoas falam assim como se o Roberto odiasse a Miriam. E sabe nada, inocente. Beijo, tchau, tchau e até o próximo.